Boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Mais um podcast aqui no Além do Divã. E hoje teremos como tema o lugar do psicanalista nas redes sociais. Boa noite, Graci. Seja bem-vinda. Estou aguardando aqui José Aldo e nossa convidada, a Júlia. Parte da psicanálise. Oi, Fabiola, Boa boa noite. Tá dando para me ouvir direitinho? noite. Estou aguardando aqui José Aldo. Se tiver algum problema no volume ou no fone, você me avisa. Ok, deixa eu ver aqui. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Albuquerque. José Aldo, se você entrou, eu não estou conseguindo encontrar aqui o link que você enviou. Eu também enviei um para você. Boa noite, Patrícia, Carlos. Deixa eu ver aqui qual foi o problema aqui com José Aldo. Então, Júlia, seja bem-vinda aqui novamente ao palco do Divã. Sinta-se à vontade para também interagir aqui com os nossos telespectadores. E você já passou por aqui também antes, falando de outras temáticas, e está aqui novamente para debater sobre psicanálise com o José Aldo. Pode ficar à vontade. Da última vez que eu tive aqui, eu ainda estava como aluno e agora eu estou como formado. Então eu Sim, fico muito feliz de estar com vocês aqui de novo, porque sem José Aldo eu não estaria aqui com segurança para falar com vocês. Porque José Aldo foi muito importante nesses anos de faculdade, então agradeço a ele pela oportunidade, por esses anos de companhia, ao Marcelo que está aqui também, porque conheci José Aldo através do Marcelo. E, então hoje, acho que talvez a gente até fale das redes sociais de um jeito um pouco pessimista, mas ela também nos traz coisas muito boas para nós psicanalistas, né? Conheci o grupo de estudos através das redes sociais do Marcelo, então eu acho que ela faz parte também dos laços que a gente faz com outros colegas, né? Eu acho isso tão importante quanto um Instagram profissional, quanto uma divulgação, quanto propagandas, patrocinados. Eu acho que são os laços que a gente cria com os nossos colegas que fazem o fortalecimento durante todo o nosso percurso. Agora o José Aldo entrou. Acho que agora ele vai conseguir entrar aqui com a gente. então, pessoal, hoje teremos como tema o lugar do psicanalista nas redes sociais. Adicionei aqui José Aldo já aqui a nossa tela. Estou só aguardando ele aparecer. Então, teremos aqui nossa convidada especial, Júlia Ruskin. Não sei se pronunciei correto, Júlia. É psicóloga e psicanalista. Já participou de grupos de estudos conosco, já participou de lives aqui no Além do Divã. E quem acabou de chegar foi José Aldo, psicólogo e psicanalista. Seja bem-vindo, José Aldo. Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes, todos aqueles que já se fazem presente, né? Quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer a presença da Fabiola, essa companheira que tem sempre me acompanhado. Lembrando que o programa Além do Divã é um programa feito especialmente para vocês e por vocês. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial, né? Psicóloga, a Júlia, já esteve conosco em algumas lives, né?
Fabio? E hoje nos presenteia com sua presença, falando de um tema caro, né? Muito caro hoje para a psicanálise, né? O lugar do psicanalista nas redes sociais. E para mim é uma honra, Júlia, poder estar com você, né? Estar conosco aqui no Além do Divã, sempre é uma honra poder estar lhe ouvindo, alimentando os seus conhecimentos, bebendo um pouco desse néctar que você traz para nós, no Além do Divã, e para todo o nosso público que hoje se faz presente. Eu acredito que hoje muitas pessoas querem escutá-la, né? Assim como eu também, assim como a Fabíola, e é um tema muito caro, gente. Lembrando que qual o lugar do psicanalista nas redes sociais? Isso é um tema que eu começo já perguntando a Júlia, podemos pensar assim, qual é o momento, assim, como você vê, que lugar é esse, melhor dizendo, do psicanalista nas redes sociais? Qual é esse lugar que ele ocupa, ou qual é o lugar que ele não ocupa? José Aldo, eu sugeri esse tema para a gente hoje porque é algo que eu tenho conversado com muitos colegas também que são recém-formados ou que estão tendo que se adaptar aos Instagrams profissionais, que parecem um imperativo no mundo de hoje. O que eu questiono aqui desse lugar do psicanalista, porque o que a gente tem hoje, se você entrar abrir o Instagram, você vai ser bombardeado por aquelas propagandas. Como fazer 10, 20, 30 mil, 50 mil reais por mês na clínica. Como captar pacientes. Como se tornar um psicólogo de alto padrão. E outras qualidades que as pessoas prometem com concursos, com jornadas, que no final se resume a você pagar um curso de alguém e ela vai te ensinar algum marketing para você usar na sua clínica. Mas a gente tem visto esse imperativo de você tem que captar paciente, você tem que produzir conteúdos, você tem que ajudar as pessoas que te seguem, você tem que se tornar um influenciador. E o lugar do analista no divã, na clínica, do 1 a 1, não corresponde a nada disso. Então, que lugar que a gente ocupa hoje nas redes sociais que a gente infelizmente não consegue mais associar do nosso trabalho, sendo que a gente não, é, não cumpre nenhum requisito desses que é tão esperado de um psicólogo, de um profissional da saúde nas redes sociais. Porque é esperado que você coloque no seu perfil, te ajudo a conhecer uma versão melhor de si mesmo, te ajudo a captar pacientes, te ajudo a desbloquear traumas. E na psicanálise a gente muitas vezes o analisando, vai se tornar uma versão pior dele mesmo. Ele vai se desconhecer para ele, por fim, conseguir fazer emergir o próprio desejo. Quando a gente fala de produzir conteúdo, se tornar uma versão melhor, se tornar produtivo, eu acho que são imperativos do mundo capitalista que a gente vive, que não tem a ver com o trabalho que o psicanalista faz. Eu acho que essa produtividade a gente sempre tem que se questionar. Produzir para quem? Produzir por quê? O que nós estamos produzindo aqui enquanto profissionais? Então, eu acho complicado, considerando que é a nossa maior ferramenta de trabalho, muitas vezes, online, virtual, o Instagram profissional, você estar em alta, vamos dizer assim, conseguir captar pacientes, sendo que não é essa a atribuição do psicanalista. A gente não está aqui para dar resposta, para ajudar nas redes sociais, para produzir uma resposta ou produzir um saber. Porque o lugar do analista na clínica é o contrário disso. É o lugar do não saber. É o lugar da não compreensão, é o lugar de sustentar o vazio. Então, eu trouxe esse questionamento porque eu acho que isso é uma construção, né? Como psicanalista também não tenho resposta para isso. Eu acho que é um diálogo que a gente pode fazer aqui. Então eu acho interessante a gente, para compreender esse processo que a gente tem hoje, a gente voltar 100 anos atrás, para os anos 20, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sai da Primeira Guerra como uma potência mundial, porque foi um fornecedor na Primeira Guerra, então eles saem num mundo de prosperidade, e aí surge nos Estados Unidos aquela ideia do jeito, do estilo de vida americano, do sonho americano, de que tudo é possível de ser comprado, de que tudo é possível se tornar rico, não importa de onde você veio, não importa onde você esteve, você pode se tornar rico. Não existe mais
os velhos ricos. Agora você pode ser um novo rico. Você pode ter prosperidade nesse país se você trabalhar o suficiente e você puder comprar isso. E só que isso não se sustentou, porque em 1929 houve a Grande Depressão, a gente passa por uma crise nesse período, e as pessoas cometem suicídio, as empresas vão à falência, as pessoas entram em desespero por isso. Isso se manteve aí por alguns anos, mas não foi o suficiente. Enquanto isso, na Europa, você tem Freud publicando Além do Princípio do Prazer, Mal-Estar na Civilização, Futuro de uma Ilusão, que são textos e produções não só dele, mas do momento intelectual que se vive na Europa nesse momento, que são pessimistas, são textos pós-guerra, a Europa sai destruída do pós-guerra. Né? Então você tem aí já começa a se falar de pulsão de morte, de autodestruição, de uma visão pessimista do mundo, do homem como alguém destrutivo. Né? Então a gente tem nesses dois extremos aí de uma prosperidade que você consegue comprar e de um outro lado a gente tem uma sociedade falando que é preciso atravessar a angústia da vida. Não existe isso de você comprar a sua prosperidade. Você vive uma vida que ela está sujeita às mazelas, à destruição. E aí, 100 anos depois, a gente passa por 2020, a gente tem a nossa pandemia, que é aí que começa a nossa história com a rede social, no caso dos Instagrams profissionais. A gente teve um conhecimento disso durante esse período. Como a gente não podia sair de casa, não podia ter esses atendimentos presenciais, nós tivemos que optar por essa forma online. Em 2018, 2019, a gente achava estranho terapia online. A gente falava disso na faculdade como uma coisa pode até funcionar, mas nunca vai substituir. A gente encarava isso como uma estranheza. E aí, 2 anos depois, a gente é obrigado a passar exclusivamente para esse modelo por um período muito grande. Então, surge também nesse período de 2020 aí, até 2021, 2022, na pandemia, essa ideia de que você tem que vender então pela internet. Então aí surgem esses gurus, surgem esses especialistas, essas pessoas denominadas especialistas em marketing, em psicologia, em vendas, o que for, oferecendo cursos, oferecendo uma forma de você então captar pacientes online, de você ter uma prosperidade online. E aí surge, Dizendo antídotos, né? sim, e surge essa ideia Antídotos de novamente. cura, né? Sim, vende a cura. Porque surge de novo essa ideia de que você pode comprar tudo. Você pode comprar sua cura, você pode comprar o que você quiser. Hoje, então, a gente tem pessoas vendendo soluções para problemas que ainda não existem. Você entra nas suas redes sociais e você vê alguém vendendo uma solução para um problema que você nem sabia que você tinha. Entende? Então, a gente, 100 anos depois, repete essa mesma história. Essa ideia de que tudo pode ser comprado, de que você consegue tudo se você tiver dinheiro, se você trabalhar o suficiente, trabalho de FIC, todas essas conversas, isso já existia há muito tempo. Isso não é algo novo que surgiu agora. Essa ideia ela vem há um século aí. Então a gente se depara com isso de novo, que algumas terapias oferecem isso. Tudo pode ser comprado, tudo pode ser feito, conquistado, desde que você siga um tutorial, desde que você trabalho suficiente, desde que você compre o curso que só aquela pessoa vende. É interessante isso porque é uma verdade que só aquela pessoa detém. O curso dela é exclusivo. Ninguém mais tem essa verdade. Então você se vê refém desses cursos, desse marketing, porque você sente que você só consegue prosperar se você puder comprar aquilo, se você puder se tornar aquela ideia. E aí a gente entra na psicanálise. Como é que a psicanálise convive com isso? Porque na nossa clínica a gente sabe que a gente não consegue colocar tudo em palavras. Você não tem coisas que não vão ser compradas. Sempre tem algo que falta. E o analista ele está no lugar do não saber. Então, como é que você, num mundo que o imperativo se torne especialista, produza, dê respostas, capte pacientes, como é que você se torna, como é que você consegue sucesso, nesse termo genérico de sucesso, no mundo em que o psicanalista ele vai na contramão disso tudo. Então eu trago esse questionamento hoje para a gente ter esse diálogo. Na verdade, o psicanalista, né, a psicanálise,
ela vai de encontro a todo o padrão social, todo esse padrão social. Então, hoje nós vivemos uma espécie de onde a sociedade é uma sociedade escópica digital, né? O tema de net, na qual o olhar ele é mais prevalente, onde é importante ver e ser visto, tornou-se uma grande prerrogativa, né? Não por uma promoção do imperativo de exibir-se, esse narcisismo, né? De ver e querer ser visto. E você colocou sabiamente que hoje existe muitas fórmulas mágicas, né? Muitas medicalizações, eu acho, pensar nisso, medicalizações da angústia, antídotos, curas. Ficou um meio assim, essa psicoterapia, né? Lacan vai dizer que a psicoterapia leva-se não ao pior. Ficou uma coisa assim muito meio religioso. Eu dou cura, de 8 sessões, você está curada, dá garantia para o paciente, pois nós sabemos como é a dificuldade na clínica. A clínica é a clínica do desejo, e hoje nós vemos que podemos pensar que marketing, criando, você pode ter 10, 50, 100 pacientes na sua clínica, vendendo, né, esse produto. Porque, na verdade, como a Júlia falou, a psicanálise, ela é o avesso da sociedade. Sociedade essa que é regida pelos laços sociais de dominação, pelo discurso do mestre, pelo discurso universitário, né? Pelo discurso, como a Júlia falou, esse discurso capitalista, que é esse discurso da qual criou vários objetos, causa de desejo, né? Então, nessa nossa época, para tratar com o discurso analítico, o mal-estar do sujeito, porque o sujeito ele é atravessado por esse discurso, o analista deve estar, podemos dizer assim, afiado em seu próprio desejo do analista, né? Enquanto, enquanto na crítica, a crítica assídua a tudo que vai no sentido, né, contrário a todo esse avitamento do sujeito do desejo, das limitações, de suas escolhas, né, das cinturas, produções simbólicas. Então, o analista tem que ter um instrumento. Qual é o instrumento do analista? É o estilete de seu desejo ético, que fura, que corta, que aponta e que conduz, e que se escreve, né, as suas armas, os seus atos interpretativos. Na medida em que, podemos dizer assim, objeta ao não quero nem saber. É como a Júlia falou, o analista trabalha com não saber. Ele não detém o saber, né? Ele trabalha mais numa linguagem mais simplista, como um corpo vazio. Ele não sabe tudo, ele não é um guru, ele não é um pastor. Embora ele detém o poder, mas ele não utiliza o poder que ele detém. Porque o analista trabalha mais com sua falta ser do que com seu ser, né? Então é importante nós entendermos que o analista ele não dirige a pessoa, mas dirige sim o tratamento. E que não existe fórmulas mágicas para cura. Como, por exemplo, a Júlia falou, sabiamente, a pessoa chega, eu estou com depressão. Hoje tem manuais, o cara tem o mestre Google, que chega lá, aí eu me identifico com aquele sintoma, então eu tenho isso. Todo mundo, quando chega na análise, já tem um sintoma. Não, eu estudei isso, eu sou bipolar, me lembro da paciente que ele chegava, eu sou bipolar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E eu perguntava, e o que é isso? E quando eu perguntava o que é isso, ela ficava assustada, gente. Como se dissesse assim, poxa, ele trabalha com isso, ele não sabe o que é bipolar, entende? E aí é que o sujeito vai
surgindo nessa relação. E aí nós podemos dizer que nesse contexto, né, que o discurso capitalista, como dizia Jacques Lacan, ele não faz laço social. Por isso que a psicanálise ela é antipsicanalista, ela é anticapitalista, anti no sentido religioso, é, antiterrorista. Então a psicanálise ela é anticapitalista, podemos dizer assim, na medida em que denuncia a foraclusão da castração. E aí, como você falou sabiamente, as pessoas hoje, né, a foraclusão da castração, desse pseudo-laço social que nega a falta constitutiva da subjetividade do sujeito, dando-lhe objetos que tamponam essa falta. Por isso nós vivemos hoje, se a pessoa não sabe lidar com essa falta, cria vários objetos como véu, como forma de taponar essa falta, por não suportar essa falta, por não suportar o encontro com esse outro, com esse olhar medusante, pedrificador. E aí nós lembramos do mito de Medusa. E aí ele criou vários objetos que ele cura. Né? Hoje há uma medicalização da angústia, onde as pessoas não conseguem mais lidar com angústia, com falta, com frustração, com privação. Né? As pessoas estão nesse contexto, com a castração. Né? O que o Júlio coloca é muito importante. A psicanálise não promete nada. E é importante, nós vemos hoje as redes sociais, que seria também, será que isso não é apenas um sentimento narcísico? De querer mostrar, de querer te fazer conhecer, em vez de estar no desejo do analista, porque também é importante que o analista também está de divã, mas é o desejo do psicanalista, não o desejo de narcisista de querer te mostrar, de falar. Tem, por exemplo, como diz Christian Dunker, aqui tem o travesseiro da cura, vem tanto dia que você está curado com a sessão, 8 sessão você já sai daqui. Né? Então é muito importante também que o analista não venha vincular questões suas, particulares, né? Porque isso aí também gera problema na transferência. Então é importante qual o lugar do psicanalista nas redes sociais. Qual é esse lugar? Nós podemos pensar mais. Eu acho importante o que você falou sobre a falta, porque a gente às vezes vê em muitas psicoterapias justamente um tratamento para aplacar essa falta. Não é Sim. extinguir porque ela não deixa de existir, só coloca alguma coisa por cima, depois isso vira um sintoma, fica pior ainda. Mas a análise é justamente o lugar para você dar espaço para a falta, para você dar o espaço para essa angústia emergir e a gente ver o que vem daí, o que isso significa, o que está por trás disso, o que está mais embaixo. E eu acho que é algo que vai muito na contramão do que a gente vive, porque hoje as pessoas prometem justamente o que você está falando, é uma cura para algo que às vezes você nem tem, é uma cura que ela tem que ser no máximo em 3 meses de sessão. No máximo, do máximo 6 meses, não pode ser mais do que isso. E só que é aquela coisa, Rivotril não cura dor de amor. Rivotril não cura luto. Rivotril não cura a angústia que é você estar vivo. Não existe cura para isso. Eu acho que é algo que vai muito na contramão desse pensamento. Não tudo pode ser comprado, tudo pode ser resolvido. Se eu seguir o manual, se eu trabalhar, ou se eu conseguir dinheiro para isso, se eu for um especialista, se eu for um guru. E na verdade, não. Na verdade, tem angústias que a gente vai ter que conviver. A gente vai ter que viver com certas angústias. E isso não significa que a vida vai ser ruim. Né? A gente não precisa que o nosso analisando não tenha tristezas. Não é sobre você deixar de sentir uma tristeza, angústia, os lutos, mas é você saber viver eles de uma forma que também não te adoeça. Então, mas o discurso que a gente vê é muito esse discurso do temos que soterrar essa falta. Não pode existir angústia, não pode existir tristeza. Você tem que ser produtivo, você não pode afetar a sua produtividade. Então, esse discurso da produtividade é uma coisa muito preocupante, porque essa produtividade nunca é para o próprio paciente. Quando a gente atende um paciente obsessivo, ele fala muito sobre essa questão da produtividade. O obsessivo ele não para de produzir pensamento, de produzir no geral. E o obsessivo,
quando você vai investigar isso, vai questionando, você descobre que essa produtividade não é para uma autorrealização, é justamente para produzir para um grande outro. É justamente na tentativa de ser aquilo que ele acha que o grande outro espera que ele seja. Então nunca é não é um sinônimo de estar saudável você ser produtivo. Muito pelo contrário. Seria bom que um paciente obsessivo resolvesse que ele não fosse mais produtivo, ele não vai mais produzir. Porque essa produção não é para si mesmo. É sempre um sintoma. Na maioria das vezes é um sintoma. E aí, muitas vezes, numa psicoterapia que vai tratar isso, vai, na verdade, aumentar esse sintoma, reforçar esse sintoma. E são uns discursos muito perigosos, porque eles levam ao adoecimento. Porque a demanda do grande outro, ela nunca para, ela nunca cessa. Enquanto o paciente está tentando produzir sempre esse grande outro, ele vai continuar doente. E esse grande outro sendo uma mãe, um pai, a família, a igreja, o trabalho em si, o mundo capitalista, né? A gente consegue pensar em várias instâncias. É uma produção que deixa qualquer um doente. E outro ponto que você tocou muito importante, José Aldo, foi a questão do desejo do analista. Tem muito essa propaganda agora de que você tem que gerar desejo no seu paciente, nem no paciente, mas na pessoa que está ali procurando sua terapia. Você tem que gerar um desejo que seja suficiente para que ela procure seu serviço, para que ela queira ficar com você. E é interessante a gente pensar, porque o Lacan dizia que o semblante do analista tem que ser o semblante do objeto A, que é o Objeto objeto A. causa de desejo. Só que é diferente do que está sendo transmitido hoje, porque quando o Lacan diz isso, é justamente nesse sentido do analista não estar no lugar do suposto saber, do analista dar espaço para que o paciente, para que o desejo surja. Não é não dar todas as respostas, é provocar questionamento, é fazer o corte. E o corte é isso, não é só encerrar a sessão, mas é provocar esse questionamento, é fazer surgir a falta no discurso do paciente. Porque o paciente ele chega com um discurso muito completo, muito redondinho, não tem falhas nesse discurso, e o papel do analista é ir furando esse discurso, é ir pontuando esse discurso. Porque ele chega com um discurso completo, todas as justificativas, com tudo certo. E o analista volta e vai pontuando e vai questionando aquilo. E é nessas iâncias, nessa pontuação, que formam uma iância ali no discurso. É aí que o desejo vai surgir. Só que isso é durante a análise, né, com tempo de análise, não é na primeira sessão, não é antes da primeira sessão. E o que se vende hoje é que existe um script, existe um roteiro de perguntas que, se você seguir isso durante a Isso. primeira conversa, você vai conseguir captar um paciente e fazer aquela pessoa se tornar um paciente fixo seu. E isso não é verdade. Isso é uma pessoa, as pessoas estão vendendo cursos, né, para um benefício próprio, mas nada te garante que o que você vai dizer ali por mensagem ou na primeira sessão vai fazer aquela pessoa ficar em análise, porque ali tem o desejo dela de investir nisso. E a gente sabe que é um processo doloroso. Nem todo mundo deseja investir o suficiente nisso. E não é você, na primeira sessão, que vai mudar isso. Isso seria algo a ser trabalhado durante bastante tempo, analisando se fosse uma pessoa resistente, mas num primeiro momento, se colocar nesse lugar de que você sim é capaz de criar desejos nas pessoas, é nada mais do que uma idealização narcísica, de que eu estou acima Sim. do bem e do mal, eu estou acima de tudo, e eu consigo criar desejo onde não existe. Só que a gente está falando de uma coisa muito séria, que é o desejo na análise. Na psicoterapia também, porque se a pessoa não tiver o desejo de fazer aquilo, ela não vai. Então não adianta fazer isso. Eu acho que a gente precisa ter essas conversas, porque muitos de nós, às vezes recém-formados, vemos esses movimentos, esses imperativos, e a gente pensa, eu não sou capaz de fazer isso, eu não consigo gerar desejo, eu sou um inútil, eu sou um fracassado. E não é verdade. Não é porque tem alguém, um guru, dizendo que tem que ser assim, que vai ter que ser assim. Eu acho que a análise está aí justamente para nos mostrar que existem ou muitas outras formas de viver, de trabalhar, de produzir, de assimilar, de ressignificar. Existem vários discursos para você conseguir atingir os seus, não atingir os desejos, mas conseguir manter esses desejos, investir nesses desejos.
Então, O não, que é importante é, isso, Júlio, desculpa lhe cortar, porque é importante você estar colocando, porque a psicanálise é a clínica do desejo, né? Levar o sujeito, ligar o sujeito ao encontro do seu desejo. O que realmente você quer, né? O que quer. Então, e a psicanálise ela vai na contramão, por quê? Porque a psicanálise ela trabalha com a impureza do sujeito, ela trabalha com objetos, com dejetos, com abjetos. E aí nós pensamos desse modo que a psicanálise não tem nada de pura. E os analistas, nesse sentido, não são analistas puristas. No mundo no mundo ele opera como o Lacan pode falar imundo, né? Imundo. Interessante essa colocação de Lacan, imundo, né? Da civilização com essa sua cloaca. Porque o que diferencia a análise? O que diferencia o sintoma? O que é o sintoma? O sintoma é o mal-estar que se interpela a nós e que é além de nós. É um sintoma que nos faz tropeçar, mas esse sintoma também é um sintoma diferente da medicina. E o analista não está ali para misturar esse sintoma, para arrancar esse sintoma. Mas podemos dizer que levar o sujeito a reconhecer-se nesse sofrimento. Por isso que é importante que o sujeito reconheça o seu sofrimento. E aí a grande pergunta é retificativa. Qual é o seu papel nisso tudo que você se queixa? Mas hoje nós percebemos que essa sociedade que é um discurso capitalista, onde o mesmo não faz laço social, onde esse discurso capitalista cria vários objetos lá, que venham tamponar a falta, ou pelo menos que tentam, levando o sujeito a querer mais, mais e mais, e aí surge esses coaches, surge esses mágicos, esses gurus, dando a fórmula. Eles entram dentro do desejo, você vê uma palavra, uma pregação, alguma coisa desse tipo, você vê o pastor ou o guru falando o desejo do que a pessoa está necessitando. Ele está dentro da necessidade do sujeito. Por quê? Porque eles não querem lidar com sua angústia de castração, com sua falta de ser. Eles querem um antídoto que tampona essa angústia. Eles não querem chorar, não querem sofrer, não querem sentir o luto da vida. Querem alguém que o tampona. Por isso, nesse contexto, a análise é importante, porque nem todo mundo, é importante entender, é analisável. Porque nem todo pedido de ajuda do analista é uma propriamente uma análise. Então, é importante que transformar essa demanda, esse pedido, em uma demanda propriamente de análise. E para que isso aconteça, é importante que o sujeito reconheça o seu sofrimento e se questione por que sofre. E a partir desse momento, endereça ao analista, porque ele acredita que o analista detém a cura do seu mal-estar, né? Detém a cura, é uma suposição, ele supõe que o analista detém. E como você falou, o analista não detém nada. Ele trabalha mais com sua falta ser, com não saber, mesmo porque também o analista é faltoso, ele é dividido. Isso é importante essa colocação. O que é entender, tá, mas então eu vou fazer o que na psicanálise? Não. Você vai aprender a lidar, é como se você fosse um encontro. Me vem à mente agora, Júlio, aquele mito de Medusa. Me vem em mente o mito de Medusa, porque foi Perseu que a matou, olhando no espelho. Mas, trazendo uma linguagem psicanalítica para aquilo, o que aconteceu ali? Por que Perseu conseguiu olhar para Medusa, mesmo no escudo, no espelho? Porque ele conseguiu vencer a si mesmo. Ele conseguiu lidar consigo mesmo, com seus horrores, com suas invejas, com o monstro que existia dentro dele. E muitas vezes nós, seres humanos, temos medo de nos deparar com esse ponto de horror, para não nos petrificarmos, como no caso de Medusa. Então, a análise é ir ao encontro, como dizia o filósofo Nietzsche, contextualizando com Nietzsche, é o encontro do estranho em
para poder encontrar o que existe de melhor em si. E não é esse, coitadinho, passar a mão, eu entendo, vai dar certo. Não é esse amuleto, mas pelo contrário, a análise você chega mancando, nós somos neuróticos, assim como Édipo, chegamos mancando e a análise vai nos tirando né, esses amuletos para que nós possamos caminhar na vida. Nós deitamos no divã para que não temos, podemos pensar assim, de dormir na vida. E aí é importante qual é o lugar do analista, qual é o lugar do psicanalista na vida aí sociais. E eu que a Júlia está colocando, que hoje vende muito fórmulas, antídotos, amuletos, né, para pessoas que estão formando agora, e a pessoa às vezes também está angustiada, se formou agora, o que é que eu faço? Aí vai na rede social, vê lá dizendo, vendendo, tu pode ter 50, 100, ganhar 10 mil, 30 mil, 40 mil, tendo tantos clientes. São fórmulas mágicas que não existem na realidade. Né? Eu me lembrei de uma frase do Dr. Marcelo Veras, um grande psicanalista da Bahia, Salvador. Ele disse o seguinte, que eu ainda vou escrever um livro sobre o fracasso, porque livro para sucesso tem demais. Né? Fórmula para sucesso. Agora eu estava olhando o livro Como Ser Rico. Como ser rico. Né? E aí todo mundo vai. Então ele vai dentro desse desejo, esse discurso capitalista, né? Que vai dentro do desejo humano, tentando capturar esse desejo humano. Né? Mas a psicanálise é o aberto disso. Tem as redes sociais, é importante, porque Lacan também diz que é importante que o analista esteja a par do seu tempo. É importante que ele tenha o conhecimento do seu tempo. Mas o analista ele é antissocial nesse sentido, ele é anticapitalista. Então é importante que analisar o que esse psicanalista está falando do seu desejo de analista, ou ele está tentando vender fórmulas mágicas de cura, ou de curar da ansiedade, da fobia, do pânico. Venha para cá que você vai ter o expert em psicanálise, tem sua carteirinha, e assim sucessivamente. Religiosos, hoje uma coisa também está tão grande que hoje tem muitos religiosos também adentrando na psicanálise, né? Que até um discurso, a psicanálise também ela é antirreligiosa. Hoje eu vejo até de pastores buscando psicanálise teológica dentro das igrejas, mas no intuito de quê? De pegar esse conhecimento para manusear contra o outro. E nós sabemos que isso é algo enganoso, porque a psicanálise e o analista não dirige a pessoa, mas dirige o tratamento. E não dá fórmula mágica, não dá amuleto, mas ensina você mesmo a lidar com tudo isso da qual você atravessar na sua existência. Aprender Eu a lidar com essa angústia de castração. acho muito Muito vontade. interessante o que você falou, a interpretação que você faz do mito de Medusa, porque tem muito a ver com o que o Freud fala sobre o infamiliar. E o que ele fala que o que é mais íntimo é familiar pra gente. A gente não conhece a nossa versão mais íntima. Que ele dá até aquele exemplo, eu acho fantástico, que ele fala que ele estava viajando num trem à noite, aí ele ouviu um barulho à noite, acordou, a porta do vagão tinha aberto, e ele viu um velho de pijama entrando ali, e ele levantou para ver, né, para falar com a pessoa, que eu tinha errado a cabine. Até que ele percebeu que era ele mesmo, era uma porta com ele estava olhando o velho de pijama, era ele mesmo. E ele fala disso nesse livro, eu acho incrível. Na análise você vai ter que encontrar essa figura sua. Eu te ajudo a encontrar a sua melhor versão, te ajudo a se autoconhecer. Eu não ajudo em nada, você também não ajuda em nada, a gente não ajuda. A gente não vai encontrar a melhor versão. Às vezes a gente vai encontrar a pior versão. E eu acho que isso é interessante também, porque se a melhor versão que você está vivendo, ela segue o desejo dos outros, ela está sempre adoecida, ela produz além da conta, por motivo nenhum. E a sua pior versão desagrada todo mundo, mas você se sente muito melhor, que seja a sua pior versão que você vai sustentar. Ela é pior para os outros, mas não para você.
Então, eu acho que o nosso trabalho é de desconhecimento, é de encontrar esse familiar, não o que é familiar, porque a gente repete o que é familiar, e muitas vezes o que é familiar não é bom. É conhecido, é constante, é aquilo que a gente está acostumado, mas não é o que faz bem para a gente, às vezes é muito destrutivo. Então, a gente vai encontrar esse familiar. E é interessante também que a gente fala sobre produção, porque o que a gente pode fazer então nesses casos? Na produção do analista, no desejo do analista, a gente pode produzir nas redes sociais através de textos, até de vídeo, não Sim, me oponho a isso. sim, sim. Você escreve muito, José Aldo, você publica texto, Marcelo publica texto, pessoas que, né, dando exemplo, e que eu acho muito interessante, eu paro para ler, e que eu conheci vocês através disso. Então eu acho que a gente também produzir para outros analistas, fazer os grupos de estudos, se Sim, posicionar dessa forma, através do sim, conhecimento, do compartilhamento de informações, exatamente. dos grupos de estudos, eu acho que é uma forma muito boa da gente estar nas redes sociais quanto psicanalistas. Porque eu acho que esse laço social que a gente tem entre nós, colegas, que fortalece a nossa caminhada, o nosso trabalho. Eu acho que muito mais do que a divulgação do Instagram, muito mais do que fazer vídeos, se promovendo, é você ter as pessoas ali que vão te indicar alguém, que vão confiar no seu trabalho, que vão ter você como alguém de referência. Né? Não você se tornar uma referência por você mesmo, uma coisa narcísica na rede social. Porque é fácil eu ir no meu Instagram e me afirmar como uma referência em psicanálise. Mas isso não existe, porque num discurso, numa relação, alguém só se torna fálico quando outra pessoa projeta a falta nele. José Aldo só vai ser uma pessoa fálica aqui no nosso grupo se eu e Fabíola projetarmos nossa falta nele. Se a gente sim falar, não, José Aldo tem o teu desejo, José Aldo aqui é o grande mestre, José Aldo que tem o conhecimento, isso se torna dessa forma. Mas se afirmar como uma pessoa que é um especialista, é a pessoa que vai te salvar, é o grande salvador, através do Uhum. meu curso você vai conseguir. Isso é uma falácia, a gente não pode cair nesse tipo de coisa. Então, eu acho que o nosso papel do analista na rede social também é desmistificar isso. É escrever da psicanálise, promover a psicanálise de uma forma mais acessível também. Né? Porque a gente também tem, ao contrário, o que o Freud também chamava da análise selvagem, para a gente ter cuidado com isso. Porque a psicanálise é a clínica do um a um, funciona no um a um. Então eu não posso também fazer análise selvagem nas redes sociais igual as pessoas fazem. A análise do personagem tal de tal filme. A análise de tal participante do reality show que surtou. A análise da entrevista de fulano dando o diagnóstico de fulano. Fazendo o diagnóstico da estrutura de tal pessoa. Não cabe a gente fazer esse tipo de coisa também, que a gente vê analistas fazendo. Mesmo porque a psicanálise ela não lida com essa. Não é importante a questão de diagnóstico, o importante é o sujeito que ele traz, o que ele fala, né? Qual a sua angústia, como ele elabora o seu sofrimento em palavras, né? O que ele coloca ali. Porque aí, essa clínica do diagnóstico é uma clínica muito assim, padronizável, colocando todo mundo dentro de uma caixinha. Então, você hoje não é fulano, não é Antônio, não é Maria, você hoje é bipolar, você hoje é depressivo, você hoje sofre de TAC, transtorno de ansiedade generalizada, você hoje é autista, você é TDAH. Então, você não é mais o sujeito que padece, que sofre, e é o sujeito que quer falar, o sujeito que se implica com o seu mal-estar. E aí estão colocando tudo dentro de uma caixinha. Esse que é o grande problema do diagnóstico, é que você deixa de ser o sujeito, né, para ser apenas uma nomenclatura. Simplesmente uma nomenclatura. Não é mais a Júlia, é TDAH. Não é mais a Júlia, não é mais José Aldo, é autista. Não, meu filho é autista. Não, ele é Antônio, ele é Maria, ele é João. Ele é um sujeito que tem algo a dizer. E as pessoas estão nomeando o outro nessa caixa, diagnosticando isso, colocando o sujeito que quer falar, que padece, né, dentro de uma nomenclatura, dentro de um padrão. Calando assim, tamponando assim, podemos pensar o sujeito que quer falar. E aí eu me pensei num psicanalista passado, que ele falava mais ou menos isso, que a psiquiatria tem um certo mal porque ele tampona o sujeito que quer falar. Ele não
dá a escuta, a atenção devida, mas ele apenas medicaliza, vamos pensar assim, que há uma medicalização da angústia. E hoje, Júlia, é interessante que as pessoas também elas não querem mais fazer a travessia. Elas não querem trabalhar salários, elas chegam querendo ter algum remédio para ansiedade, para medica. Eles não querem, eles não estão tendo mais tempo, porque é um tempo, uma sociedade mediática, é uma sociedade que não tem tempo mais para nada, que sofre, como de Jorge Ford, do curto-circuito da palavra, onde não fala, né? Então é importante falar, e a psicanálise é a cura pela fala, né? E entender o que está por trás dessas camadas da fala, que é o inconsciente, que é a soma da sua fala. Então, hoje as pessoas estão querendo angustiar, medicamentar, narcotizar a sua própria dor. Eu estou depressivo, eu bebo cerveja, amanhã de novo, mas não procura nada. Eu tive um paciente agora que ele, com uma ansiedade exacerbada, muito grande, mas aí ele conseguia taponar toda essa ansiedade com bebida, um antídoto. Mas amanhã beber de novo, até que chegou o momento que não tinha mais como ele controlar ele, que já estava fugindo, tentando, podemos dizer assim, com a síndrome do pânico, e aí ele procura ajuda. Então as pessoas só procuram ajuda quando a coisa já explodiu. E não é isso. Né? Porque as pessoas querem a pílula também da felicidade. Sim. É isso que as pessoas estão buscando, Gil. É esse outro que me garanta alguma coisa, que me dê garantia de alguma coisa. Eu procuro o outro que me dê garantia de alguma coisa. Mas, psicanaliticamente falando, Jacques Lamillet vai dizer que o outro não existe. Fundamentado na fala de Jacques Lacan. Que o outro não existe. Mas nós queremos sempre essa garantia do outro. E aí, qual é o lugar do psicanalista nas redes sociais? Que lugar é ele? Será que ele também está funcionando como um antídoto, como um placebo, como uma muleta? Isso é importante nós entendermos isso. O que é que ele está oferecendo? Que garantia ele está dando? Acho que pegando tudo isso que você falou, José Aldo, que é essencial porque a gente está discutindo, eu acho que o nosso lugar, o melhor lugar para a gente é o lugar da resistência, porque só existe essa ideia de que tudo é rápido, tudo que tem que ser na fórmula mágica, tudo tem que ser instantâneo, vem porque tem gente que está defendendo isso, mesmo que isso destrua essas pessoas. Tem gente que defende esse sistema destrutivo e custando a própria vida. Tem gente que está aí adoecendo nessa produção de conteúdo, nessa coisa de captar paciente, gerar desejo, ter que ganhar 20 mil por mês com consultório, porque o guru da internet falou que é possível. E eu acho que o nosso lugar é justamente da resistência. É de mostrar que não precisa ser dessa forma. É ir na contramão disso é o nosso próprio lugar. Sempre foi. A psicanálise sempre teve dessa forma. Nunca teve um momento que a psicanálise não foi mal vista, vamos dizer assim. Tem até aquilo que o Freud fala, eles não sabem que eu estou trazendo a peste. E a psicanálise está sempre trazendo a peste. Hoje também é nosso lugar de trazer a peste. Então, a gente nunca saiu desse lugar. Hoje a gente está transpondo para as redes sociais. Então, eu acho que esse lugar de resistência, a nossa produção, ela pode passar nesse viés, já que a gente usa o Instagram para divulgar nosso trabalho. É justamente de divulgar que não existe uma outra forma, existe uma outra possibilidade que não seja esse padrão tão repetitivo, essas coisas instantâneas, e que funciona também. É produzir nesse sentido, intelectualmente, para nossos colegas, para outras pessoas que queiram ter acesso, e acho que a gente deve fazer isso de uma forma bastante descomplicada, igual a gente faz live aqui. É acessível para É todo mundo. importante, Júlia, a gente fazer, colocar o nosso
desejo, vamos pensar se o nosso desejo ensina, o desejo do analista. O que é isso? É divulgar a psicanálise, falar da psicanálise, não falar de si mesmo, ou vender o produto, a psicanálise, é isso, você pode ter curado por 1 ano, por 2 meses, não. Mas falar sobre o nosso desejo, né? Falar isso que nos impulsiona, tornar a psicanálise conhecida, isso é importante. Desde que eu não coloque uma imagem de mim mesmo numa questão narcisista, de querer ser visto pelo outro, de querer, podemos dizer assim, de levar fórmulas para o telespectador. Olha, eu faço análise hoje que um mês eu lhe curo da sua depressão, da sua ansiedade, 1 ano, eu tenho isso aqui, você... Não, isso aí são fórmulas mágicas. A psicanálise não garante nada. A psicanálise é uma suposição, podemos dizer assim, eu acredito que a minha analista Júlia, ela tem a resposta para o meu sofrer. Mas, na verdade, quem trabalha é o analisando, aquele que vai em conta do seu sofrimento e vai aprender a lidar melhor com tudo aquilo da qual ele é atravessado, da qual eu sou atravessado. E eu aprendo a lidar com esse mal-estar, com esse sintoma. E aí eu penso, colocar esse sintoma, que é essa pedra no meio do caminho, eu posso reduzi-lo, ele a uma pedra menor e aprender a lidar com ele. Aprender a caminhar com ele. Do que eu tentar me esquivar, fugir dessa angústia, tomando pílula da felicidade, negando a realidade, sempre buscando antídoto e amuleto para não ter que deparar com esse estranho de mim mesmo. Para não ter que me petrificar diante dessa minha própria imagem no espelho, nessa imagem medusante, de me petrificar. Eu acho que esse é o grande efeito da psicanálise. Não é prometer nada. Mas levar o sujeito ao encontro dele mesmo. E é o que Freud falava, que tem 3 profissões que são impossíveis, que é do professor, do político e do próprio psicanalista. Então, você ensinar a psicanálise se torna uma coisa impossível. O que a gente pode fazer é transmitir. Né? Lacan depois vem com essa ideia de transmissão da psicanálise. Nós não estamos aqui para nos promover, o analista fulano, eu. Mas transmitir a psicanálise. Eu acho que isso traz um benefício coletivo para todos nós que trabalhamos com a psicanálise. Porque quando existe essa competição de que eu ensino a captar pacientes, você ensina a ganhar 50 mil por mês, a Fabíola ensina a ser um psicólogo de alto valor, alto padrão. Vai virando umas expectativas tão irreais para todos nós que é péssimo para a categoria, porque todo mundo se vê perdido nisso, todo mundo se vê virando blogueiro. A gente não tem que virar blogueiro, a gente não tem que virar influencer. A gente está aqui para transmitir o nosso trabalho. Então, acho que é o que a gente tem que ter muito fixo para a gente. A gente não precisa virar blogueiro para conseguir trabalhar. Não precisa disso, tem outras formas. Perfeito, Júlia, essa colocação. Não é virar blogueiro, não é prometer nada, mas é o nosso fazer psicanalista, sem prometer cura, sem prometer paciente, você vai ter 10, eu tenho muito tempo já que eu trabalho psicanálise, e eu sei o quanto é difícil ter paciente te analisando, e aí você escuta a pessoa chegar, venha para cá que você vai ganhar mais de 10 mil com psicanalista. Você vai ter tantos pacientes por dia, você vai ganhar bem e viver de seu... Entende? São fórmulas mágicas. Eu acho que é isso que a Júlia está tentando nos colocar, nos transmitir. No lugar do psicanalista, não é esse lugar. O lugar do psicanalista é como Lacan diz, é um lugar morto, um lugar vazio. Ele não está ali para, como diz Lacan, que a Júlia colocou, não é transmitir o seu ensinamento. Não é ensinar, é uma transmissão. Porque educar, né? Freud vai dizer, as profissões impossíveis, não é? Educar e psicanalizar e politizar são profissões impossíveis. Por quê? Porque lida com o campo do outro, lida com o outro. Então, a psicanálise não garante nada. É importante que o sujeito vai ao encontro de si mesmo, né?
E somente uma análise o sujeito vai ao encontro desse inconsciente, que teria que é um produto do conflito, né? Que o sintoma é um produto do conflito do inconsciente. E é aí que a psicanálise vai fazer o quê? Então, o que faz o análise? O analista vai disputar. O analista está nas redes sociais transmitindo a psicanálise, não vendendo um produto. Né, Júlia? Isso é interessante pensar nessa questão. Não vendendo um produto. Ele está vendendo, até pode ser o seu desejo de analista que faz com que ele esteja ali, com que ele transmita a psicanálise, com que ele estuda a psicanálise, com que ele esteja envolvido com a psicanálise, esse seria o desejo do analista. Não é o desejo de ser psicanalista, mas é esse desejo que funciona a transmitir a psicanálise. Isso que é importante, transmissão, não ensinar. Muito bom, Ju. Alguma coisa a mais? Eu acho que não. Acho que o que a gente pode concluir disso tudo é que no final a gente sempre retorna a Freud, né? Ele já deixou bem claro qual que seria o nosso papel, desde aquela época. Agora a gente só está num outro ambiente, mas acredito que o nosso papel continua o mesmo. A gente só adapta para o que a gente está vivendo, mas a psicanálise sempre enfrentou o que ela enfrenta hoje. A gente sempre teve essa dificuldade, a gente sempre enfrentou uma rejeição, É, esse mal olhar da sociedade. E então a gente sempre teve esse trabalho da transmissão, de desmistificar isso tudo, de ter o nosso laço fortalecido com né, os outros companheiros de trabalho, de estudo. Então eu acho que, na verdade, é um lugar que a gente sempre ocupou. E hoje a gente. É bom a gente ter esses diálogos para a gente fortalecer isso, porque eu vim e para cá hoje, eu não tinha uma resposta para isso. Eu construí isso aqui nós não com temos, você né? hoje, a gente não tem. A gente fez uma construção disso hoje. Então, eu acho que é isso que é o que mais importa para a gente hoje, além do Instagram, além da divulgação, é justamente esse diálogo que nós temos entre nós mesmos. Porque a gente não pode ser também sofisma, né? O Uhum, sofisma, o que é o sofista? O sofista é o sábio itinerante que detinha um conhecimento e eles vendiam esse conhecimento em troca de uhum, dinheiro. E Freud, Sócrates, bem, que era um sofista, e a palavra sofista, que vem, filósofo vem de sopro, significa sábio, de itinerante. Sócrates, mesmo sendo sábio, mas ele acreditava que o conhecimento não deveria ser vendido, mas sim passado. Né? Então, é muito importante nós entendermos esse momento. E como dizia J. Nádio, eu gosto de uma frase no livro dele, que ele diz o seguinte, que a ética da psicanálise não é uma ética padronizada. A psicanálise é antipsicologia, é anterior à psicologia. Né? A psicanálise, a ética da psicanálise, ela é a ética do bem dizer. E ele conclui dizendo que possamos dizer bem o que já foi dito e talvez tenhamos uma oportunidade de dizer algo novo. Então, essa é a ética da psicanálise, a ética do bem dizer. Então, Fabiola, está por aí? Estou por aqui, José Aldo, só ouvindo vocês dois aqui nessa belíssimo debate. Tem alguma Aqui colocação, alguma pergunta aí do no telespectador? programa. Tem um comentário aqui da Patrícia, mãe da Júlia. Parabéns pelo programa e pelas excelentes colocações de vocês. E também Obrigado. agradecer por todo o nosso público que esteve aqui hoje. Creio que são o público que está acompanhando aqui a Júlia nas redes sociais dela, que está nos assistindo. E você quer deixar algum aviso para o seu público também, Júlia? E para a gente Júlia, poder fique à vontade, concluir, Júlia. José Aldo. ah, Quero ouvir a Júlia. não, eu só quero agradecer todo mundo que entrou aqui, que esteve presente, participou. São pessoas, todo mundo que esteve aqui, eu sei que são pessoas que me acompanham há bastante tempo, seja na faculdade, seja em outros ambientes. Então eu sei que são pessoas que verdadeiramente vieram aqui prestigiar a gente, participar dessa transmissão. Então, agradeço a vocês que vieram aqui hoje. Bom, gente, eu quero agradecer
especialmente essa noite, a Júlia, né, por ter nos cedido um pouco do seu tempo, né, por ter nos prestigiado com sua presença. Quero dizer para você, Júlia, que para mim sempre é uma honra poder fazer uma live com você, poder trocar esse conhecimento com você. Eu aprendo muito. Quero agradecer todas as pessoas que se fizeram presente hoje. E isso são apenas provocações, né, Júlia? Provocações. Né? Provocações que poderiam ser trabalhadas posteriormente, talvez, de um curso, né, Júlia? O Sim. lugar do psicanalismo, podemos pensar futuramente, trazer um curso em torno disso. Mas eu quero, enfim, dar aqui agradecendo a presença da Júlia, a presença de todos vocês que estão aí nos acompanhando. E para mim, Júlia, mais uma vez é uma honra poder e agradecê-la por ter nos cedido o seu tempo, um pouco do seu tempo, que é corrido, né, por ter nos honrado, ter honrado o programa Além do Divã com a sua presença. Quero agradecer também a minha amiga inseparável, a Fabiola, que está sempre comigo, que está sempre me acompanhando, e todos os alunos posteriormente vão assistir essa live, e você que está aí, coloque as suas opiniões, coloque o que você gostaria que nós trabalhássemos mais, sinta-se à vontade para opinar, para colocar sugestões, e mais uma vez, Júlia, muito obrigado pela sua presença, e é uma honra estar com você no programa Além do Divã. Espero não fazer só esse, mas vários e vários programas com você, com o nosso grupo, e assim sucessivamente. Muito obrigado pela sua presença. Com certeza, José Aldo. A gente vai trazer mais coisas, tem algumas coisas que a gente está preparando também. Eu que agradeço você e a Fabíola pelo convite. Eu acho muito importante essa transmissão que você faz. Você dá uma aula aqui toda semana que é o que a gente pagaria caro para ter. E você está aqui toda semana promovendo esse espaço, promovendo a psicanálise. Sim. Então, eu queria te parabenizar por esse programa. Obrigado. E foi essa a intenção, Júlio. A ideia do Além do Divã foi tentar trazer debate, trazer questões, além do divã, questões filosóficas, psicanálise, política, ciência. Né? Então, essa foi a proposta, né? E nós conversarmos, trocarmos ideias, porque nós estamos um pouco uma época muito empobrecida. Podemos pensar assim de conhecimento, de debate, de discussões, né? Acerca da nossa própria existência, do mundo, dessa contemporaneidade, e do que está se passando, né? Eu acho que é importante nós trabalharmos, conversarmos sobre isso, né? Sobre essas questões, fazermos pontuações, né? Nos implicarmos com isso, e que isso é o nosso desejo, né? Não é o desejo o desejo de transmitir a psicanálise, não de nos transmitir, isso é importante nós entender, não nos mostrar, mas de planar, de falar sobre a psicanálise. Eu acho que isso que é o maravilhoso de nós estarmos aqui. Não é de nós nos mostrarmos, nos queremos aparecer, mas sim o nosso desejo de analista de querer tornar a psicanálise conhecida para o público leigo, para que não ficasse só numa elitizada, mas que a psicanálise possa, através de sair do divã, com a linguagem mais coloquial, mais simplista, para que todos possam entender um pouco. Essa é a proposta do Além do Divã. Fabiola, com você. Esperamos que todos tenham gostado dessa brilhante live que tivemos hoje com a participação da Júlia, aqui no palco com o José Aldo. E se você quiser rever também outras lives que a Júlia já esteve por aqui, acesse o nosso link que está na bio, é o link que é do nosso canal no YouTube, tem todas as lives por lá, fique à vontade para assistir, para compartilhar e também para comentar. Em nosso canal aqui no Instagram também tem várias lives. Fique à vontade para assistir e também comentar. E aguarde a nossa publicação para a próxima live da semana que vem. Gostaríamos de agradecer a todos que ficaram conosco até esse momento. Obrigada, Júlia. Obrigada, José Aldo. E obrigada a todos que estiveram conosco até este horário. E a todos que comentaram por aqui. Ainda tivemos mais outros comentários.
Patrícia colocou aqui, continuem produzindo conteúdos de qualidade. Gil colocou aqui, ótimas as pontuações. Carlos colocou, amei, um ótimo tema e ótimas pontuações. Graci Norbiato, tema maravilhoso. E Gracinha, psicóloga também. Olha só, Joselda, vamos convidá-la depois para vir para cá para o divã. Que com certeza. Então, boa noite, pessoal. Boa noite e até a próxima. Boa noite, Boa Júlia. noite. Obrigado a todos mais uma vez. Abraço a todos. Boa noite.